para você que gostaria de transformar a sua vida, para você que gostaria de transformar a sua vida nos seus aspectos materiais, nos seus aspectos financeiros, no seu aspecto de harmonia, no seu aspecto de saúde, não somente você, né, para você mesmo, como também para a sua família. Então, é sobre isso que eu já venho falando lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, lá no YouTube. Para você que ainda não conhece a Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, vai lá no YouTube e se inscreve nesse canal, tá bom? Escreve lá no Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus e se inscreve para que você possa entender mais como que nós coletivamente e como que você individualmente vai transformar a sua vida individual e a vida também dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, do seu marido ou da sua esposa, das pessoas que você ama, tá? Então é muito importante você ter um pouquinho de paciência e ouvir alguns vídeos, estudar um pouquinho para que você possa mudar o seu paradigma, a forma como que você enxerga a sua própria vida, a forma como que você enxerga o seu meio ambiente, a forma como que você olha para as coisas que está fora de você, né? Já temos aí a física quântica que está abordando sobre esse tema, como que se manifesta a realidade, e nós já temos esse ensinamento já revelado há mais de 3.000 anos atrás, quando os iluminados vieram a este mundo, nasceram neste mundo, para que eles pudessem explicar aos seres como que os seres iriam sair do sofrimento, sair dos seus problemas, transformar a doença, né, que atinge a qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela de todas as classes sociais, seja ela de todas as cores, branco, preto, amarelo, índio, qualquer tipo de ser pode ficar doente de repente, né, e vir a ter ao óbito, como hoje em dia nós estamos aí com a pandemia do Covid, né, que através de um ser do ambiente natural está matando milhares de pessoas em todo o mundo. O porquê que esses acontecimentos surgem na vida da pessoa. O tema hoje de uma pequena abordagem que eu vou dar aqui é a prosperidade versus infelicidade, né? E o aumento da sua percepção. Então, o tema hoje é prosperidade, infelicidade versus infelicidade e aumento da percepção. Esses três temas, prosperidade, infelicidade versus aumento da percepção, que eu vou explanar aqui rapidamente, eu tirei, tá? Eu me baseei nos ensinos dos iluminados, nos ensinos de seres que atingiram a percepção perfeita, a percepção das três existências e vieram a este mundo para transmitir o seu conhecimento aos seres que ainda não atingiram essa percepção. Porque o que é prosperidade? O que é infelicidade? Eis a grande pergunta, né, que você deve fazer para você mesmo e que você deve fazer, colocar assim nos seus conceitos que você faz sobre isso. Então, segundo o dicionário Aurélio aqui do Google, a prosperidade, ela está caracterizada pelo desenvolvimento, pela abundância, se você é bem-sucedido no seu trabalho, se você não é bem-sucedido, se você tem emprego, se você não tem, se você é rico, se você é pobre, né? Então, a prosperidade, ela está no dicionário do Aurélio e na consciência dos mortais comuns, da maioria dos seres do planeta Terra, relacionado a esse tipo de coisa. Se você tem casa, se você não tem, se você tem carro, se você não tem, né? Como diz lá o nosso amigo Hélio Couto, que estuda a física quântica, né? E a nossa outra querida lá também, a loira, que também fala sobre a física quântica. Se você conseguir um carro, se você conseguir um apartamento, se você tem dinheiro para você se manter, para você sobreviver no seu dia a dia, se você sente felicidade baseado nessas circunstâncias externas, como casa, carro, apartamento, dinheiro na sua conta bancária, ser bem-sucedido, ser reconhecido pelas pessoas pelo que você tem, pelas propriedades que você tem, né? Pelo status que você demonstra na sociedade, pela profissão ou pela autoridade que você ocupa na sua vida
pessoal, individual, profissional, perante as outras pessoas que não ocupam a mesma posição que você, ou perante as outras pessoas que não possuem os mesmos bens materiais que você possui, como casa, carro, apartamento, né? Conta bancária, investimentos no exterior, viagens. A prosperidade na mente dos mortais comuns, esse é um termo que é muito abordado pelos iluminados, mortal comum, mente de mortal comum, que a gente também vai explicar o que significa a mente de mortal comum, segundo os ensinos da iluminação, segundo os ensinos de como vai tirar você do sofrimento e de como que vai fazer com que você realmente seja próspero, com que você realmente tenha a percepção do que significa a realidade última da prosperidade. E o que seria o significado da infelicidade na mente do mortal comum? Segundo o dicionário, o significado de infelicidade caracteriza pelo estado de ser infeliz, circunstâncias desfavoráveis, falta de bens materiais, catástrofes, desastres, pandemias, né? Que também está relacionado com o ambiente natural, esses desastres, essas calamidades, essas pandemias, e que está sendo classificado como infelicidade dos seres, está também relacionado não somente com algo que o indivíduo, o ser humano, pode realizar, mas também com um fator externo que vem do ambiente natural, né? Como, por exemplo, o que nós estamos aí hoje em dia enfrentando. Então, dor, desgraça, infortúnio, falta de recursos financeiros, não ter casa, não ter carro, não ter dinheiro, sair de casa e ser atropelado, que é classificado na mente do mortal comum como azar, né? O que é o mortal comum, queridos amigos? O mortal comum é aquele que tem uma percepção limitada. O mortal comum, segundo os iluminados, é aquele que não consegue ver, enxergar, não consegue ter a percepção da realidade última da vida. E o que é a realidade última da vida? A realidade última da vida, ela vai até quando na sua existência? Será que a realidade última da vida, ela vai apenas até a sua morte, nesta existência? Você consegue enxergar quais as causas e efeitos, ou quais os efeitos das ações que você está fazendo depois da sua morte? O que isso vai acarretar para você? Ou você não acredita que existe vida após a morte? Estas são perguntas e são percepções que é possível que você obtenha através dos ensinos dos iluminados. E quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de infelicidade, como estas que eu acabei de citar aqui para vocês, está totalmente relacionado com a percepção que você tem da vida, com a percepção que você tem sobre o seu meio ambiente, sobre os desastres, sobre as calamidades, sobre as pandemias, né? Porque o desastre, a calamidade, a pandemia, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a depressão, né? O sentido de vida, sua vida não tem mais sentido, elas estão totalmente relacionadas com a sua percepção, com o que você observa dessa circunstância. E vou te ensinar como que você vai alcançar a percepção da verdadeira prosperidade, a percepção da verdadeira felicidade, e você vai alcançar a percepção da verdadeira realidade última da vida. A verdadeira realidade última da vida, segundo os iluminados, não é a que a maioria dos seres que estão no planeta Terra enxergam no seu dia a dia, porque a sua percepção é limitada. Nós já nascemos com a percepção limitada e por isso nós acreditamos, nós sentimos, né? Nós temos o sentimento, nós temos assim o desejo, a percepção, a vontade, né? Que está tudo dentro de você, acreditando de que se você não tem os bens materiais
que outras pessoas possuem de maior valor, você não é próspero. Esta não é a percepção perfeita. Porque uma pessoa, mesmo uma pessoa milionária, mesmo uma pessoa que tem tudo de bem material em abundância, ela pode perder tudo isso em um único segundo. Não é verdade? Ela pode, por exemplo, contrair uma doença e morrer e deixar todas aquelas fortunas, todo aquele bem material, talvez até para uma geração que não vá fazer bom fruto, bom uso dos frutos que ela plantou, dos frutos financeiros que ela deixou. Então, esse aspecto do que é a prosperidade é algo relativo, né? Perante a visão da eternidade da vida, perante a visão da realidade última da vida. Qual é o conceito que você faz da prosperidade na sua vida? Você acha que pelo fato de você não ter ainda alcançado bens materiais que são normalmente alcançados pelos mortais comuns, você não é uma pessoa próspera? Você está deixando com que o fato de você não ter o que os outros possuem atinja a sua felicidade, atinja a sua autoestima e atinja a sua vontade de viver? Então, se isso está acontecendo com você, se isso está se passando na sua vida, eu queria te convidar a modificar a sua percepção. Eu queria te convidar a você conseguir entrar num outro paradigma de visão sobre si mesmo. E esse paradigma que você vai entrar é um paradigma que pouco a pouco vai crescendo conforme você for adquirindo uma prática do Sutra de Lótus. Vou te passar um link de como que você vai ter essa percepção perfeita. O que você deve fazer para você realmente enxergar a prosperidade, não somente como casa, carro, apartamento e a sua conta bancária, ou o que você tem de bens materiais. Para você conseguir enxergar a infelicidade, não somente como desastre, calamidades, pandemias, doenças, né? E principalmente você vai conseguir obter uma percepção de como que você vai conseguir, tá, criar a melhor existência possível aqui nessa era em que você está vivendo. Como que você vai conseguir criar a melhor prosperidade possível, segundo a percepção das três existências. E não somente segundo uma percepção de uma única existência, como essa em que você vive. Afinal de contas, essa existência tem um período tão pequenininho, não é mesmo? Quantos anos você pode viver? Você acha que você está nessa existência? Até quantos anos você vai viver aqui? 60, 70, 80, 85, 90 anos, 100 anos. Não conseguimos chegar a mais de 100 anos no planeta Terra, na maioria dos seres mortais comuns, não é verdade? Nem os iluminados conseguiram, na maioria das porcentagens, alcançar uma longevidade maior do que os 100 anos. Né? Então, essa existência em que nós estamos é uma existência muito rápida e passageira. Segundo os ensinos dos iluminados, ela se tornará como um sonho na sua vida. Segundo os ensinos dos iluminados, como por exemplo o Buda iluminado Nichiren Daishonin, daqui a um tempo, tudo isso que você está vivendo hoje, seja a prosperidade dos mortais comuns, que aqui eu li para você no dicionário, seja a infelicidade dos mortais comuns, que eu li aqui no dicionário para vocês, se transformará como um sonho. Você já teve um sonho? É aquele que você, de repente, acorda e ele não existe mais. Ele já passou, ele acabou. Ele se transformou em uma outra realidade. Então, essa vida, a sua trajetória, ela é pequena nessa existência. E o mais importante não é você ficar lutando pela prosperidade dos mortais comuns. O mais importante não é você ficar lutando para sair da infelicidade dos mortais comuns, de não ter isso, de não ter aquilo, de ter azar na sua vida, né? Por que você está tendo esse azar na sua vida? Por que esses acontecimentos
que trazem infelicidade, segundo os mortais comuns, está acontecendo na sua vida. Então você vai alcançar uma percepção de como, primeiro, suportar qualquer tipo de sofrimento ou suportar qualquer tipo de circunstância negativa e que te faça sofrer. Essas circunstâncias não vão mais te atingir porque você vai ser forte, porque você vai ter a percepção do porquê e do para quê e para onde ir com esta circunstância que está atingindo a sua vida, né? Para isso é necessário que haja uma reintegralização dentro dos aspectos subjetivos que formam o seu ser. Por exemplo, a sua visão é um aspecto, a forma como que você olha para determinada coisa, né? A forma como você olha para esse copo. Você já pensou que você pode olhar de uma forma diferenciada para todas as coisas? Você não consegue olhar de uma forma diferenciada para todas as coisas? Você não consegue olhar de uma forma sem sentir ódio, por exemplo, para aquela pessoa que te traiu, para aquela pessoa que te enganou, que mentiu para você, né? Ou então para aquela pessoa que fala mal de você. Você conseguiria olhar para essa circunstância e ser superior a ela? Aquela pessoa que lá no seu trabalho, nas suas costas, fala mal de você, porque ela tem inveja do seu trabalho. Ela quer com que você perca a sua posição para que ela ocupe. Um exemplo do que geralmente acontece, né? Por aí. Então, você vai conseguir modificar a visão com que você olha para essa situação, né? Através do seu olho mesmo físico, você vai olhar para aquela pessoa e através da sua consciência, não somente da visão, não somente do olfato, não somente do tato, né? Que vai haver uma transformação também nos seus componentes de percepção, olfato, tato, paladar, né? Audição. Você vai purificar esses componentes que existem dentro de você, na sua mente. E, consequentemente, você vai obter um outro tipo de consciência. Você vai obter uma consciência que vai fazer com que você consiga suportar o sofrimento dos mortais comuns. E com que você realmente perceba a realidade última do que realmente é um sofrimento. Porque muitas pessoas estão por aí achando que são felizes, que são prósperas. Mas essa prosperidade que elas estão sentindo, supostamente pode ser ilusória. Provavelmente pode ser uma felicidade ilusória, porque a sua existência, da sua alma, do seu ser, ela não se restringe apenas a 100 anos, que é esse período que você está vivendo agora. Ela vai continuar a existir depois que você sair, né, dessa existência. Depois que você morrer, a sua vida vai continuar a existir. E é isso que os ensinos dos iluminados falam para você. É isso que os ensinos dos iluminados vai fazer com que você não somente tenha um conhecimento, mas que você perceba essa realidade última dentro das suas ações, dentro do que você faz todos os dias, dentro das atitudes que você toma todos os dias. Você vai ter a consciência das 3 existências, não somente dessa que você está, mas da que você veio nas anteriores, na existência passada. Como que você conseguiu chegar aqui? Por que você nasceu nessa família? Por que você casou com esse marido? Por que você tem esse filho? Por que você tem essa filha? Né? Então existe uma relação entre a sua vida passada com essa vida. E a mesma relação existirá nas próximas que você vai vir alcançar, né, após a sua morte. Então, esse período em que a gente vive nessa existência, ele é muito curto, e a prosperidade que você acha que você tem pode ir para o brejo. A prosperidade que você acha que você tem pode não se tornar mais próspera, né?
Muitas pessoas estão por aí no planeta Terra fazendo muitas besteiras, como por exemplo, se você ligar hoje em dia o canal da televisão, o Jornal Nacional, ou qualquer outro tipo de notícia, você vai ver mais notícias de pessoas cometendo crimes, cometendo os estelionatos, cometendo falcatruas e desesperados por alcançar bens materiais, desesperados por essa tal prosperidade. E alguns até conseguem, né? Alguns até conseguem essa prosperidade de uma forma não muito boa, não muito agradável, como por exemplo, destruindo o planeta Terra, né? Vamos criar uma fábrica e vamos jogar bastante fumaça ou coisa parecida e assim o planeta Terra vai se degradando. Mas a pessoa está achando que ela é próspera. Né? O dono daquela fábrica está achando que ele é próspero porque ele está fazendo aquela fábrica, está ficando milionário. No entanto, ele está, ao mesmo tempo que ele fica rico, ele está destruindo o meio ambiente, ele está destruindo a atmosfera terrestre. E todas as pessoas que estão comprando os produtos daquela fábrica estão corroborando para essa destruição. Será que isso é a prosperidade? Tá? E é por isso, queridos amigos, que eu queria que vocês conhecessem o Sutra de Lótus, tá? E coloca o seu e-mail aqui embaixo que eu vou te dar gratuitamente esse sutra que você não vai ter que pagar por ele, como eu paguei. Você apenas vai ter que pagar o correio para ele chegar até a sua casa, porque eu moro em Brasília, né? Então eu vou colocar ele no correio, tá? Dentro de um envelopezinho, que deve ser bem baratinho, né? E vou mandar para sua casa. De graça, esse aqui eu paguei ele, mas você não vai precisar me pagar o valor que eu paguei. Você vai pagar apenas o correio. E depois que você receber ele na sua casa, eu vou te ensinar como que você vai realizar uma prática que vai te possibilitar a você ter a percepção da verdadeira prosperidade, a você ter a percepção da verdadeira infelicidade e a você ter a percepção ou entrar no caminho da jornada iluminada, né? Que eu também falo lá no meu canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus. Inclusive temos o programa Ilumina a Vida, em que você vai começar a despertar numa jornada iluminada para que você alcance a percepção da realidade última da vida, que com certeza não é essa percepção que você está tendo aí agora, nesse momento, sobre o que é a prosperidade, o que é a infelicidade e como se sentir próspero e feliz, mesmo sem possuir os atributos que os mortais comuns classificam como prosperidade e infelicidade. Então, esta será a maior jornada e a melhor jornada que você pode investir para a sua vida. Em vez de você ficar investindo aí somente em coisas que não vão te trazer a sua verdadeira prosperidade, não vão te trazer a sua verdadeira felicidade, e você vai continuar se sentindo infeliz se você não alcançar o que os mortais comuns classificam como ser feliz, né? Como eu falei aqui já no vídeo no começo, se você não assistiu, você volta, tá bom? E a gente se encontra então, tá? Beijo e até a próxima.